esse programa de incentivos fiscais, que foi criado pelo governo na década de 60, 70, ele foi muito importante para impulsionar a silvicultura brasileira. Tanto é que hoje a gente tem a maior produtividade de madeira de floresta plantada do planeta. A gente tem uma celulose de alta qualidade, com grande rendimento da indústria, e essas indústrias ela têm incorporado também os conceitos de sustentabilidade ultimamente. Mas isso custou um preço caro para o Brasil, porque nós deixamos de lado as nossas espécies nativas. Então, todas as políticas de desenvolvimento do país sempre foram centradas nas espécies exóticas, tanto agrícolas quanto florestais. E hoje a gente busca retornar às nossas origens, aprender com as comunidades tradicionais, inclusive, como manejar essas espécies, que espécies têm potencial para serem introduzidas no mercado, não da mesma maneira como foi feito com o eucalipto, em grandes monoculturas, mas sim em sistemas mais diversificados que têm um grande potencial de geração de renda e bem-estar para a população. Aqui a gente está na cidade de Garça, é a fazenda Enseada, né, onde nós temos o viveiro da Futuro Florestal. As primeiras florestas que a gente plantou aqui no estado de São Paulo, né, de espécies nativas e exóticas com a finalidade de produção sustentável de madeira tropical, focadas em madeiras nobres, né, madeiras que têm alto valor agregado, para a gente diminuir a pressão das florestas naturais que são tão exploradas com essa finalidade. Essa fazenda, ela é praticamente um mosaico de projetos, né? Um laboratório vivo, onde a gente tem diversas parcerias com instituições como o Embrapa, Instituto Florestal de São Paulo, Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, outras parcerias com organizações não governamentais. Enfim, a gente tenta ter maior capilaridade para multiplicar esse conhecimento que a gente vem adquirindo nesses últimos 20 anos. Nós trabalhamos com espécies nativas brasileiras, mas também tem algumas espécies que são exóticas, né? Porque o mercado, no geral, né, acaba que está mais acostumado a trabalhar com as exóticas. Então a gente acabou investindo num pioneirismo de trabalhar com essas nativas que nunca tinham sido plantadas comercialmente e estudar elas, quanto que elas produzem, como que a gente vai plantar, se a gente vai plantar em monocultura, se nós vamos plantar com sistemas agroflorestais ou se nós vamos fazer sistemas mistos. Então a gente foi testando várias formas de plantar. Cada espécie tem o seu desenvolvimento lá natural, né? Então tem espécies nativas mais rápidas e tem espécies nativas mais demoradas. Geralmente, para se formar uma madeira de qualidade, demora mais tempo. As espécies que são chamadas de madeira nobre, né? Mogno, o jequitibá rosa, os jacarandás, elas demoraram mais tempo para formar o cerne da madeira. Mas a gente, com o melhoramento genético, com um trabalho feito em cima dessas espécies, assim como foi feito com eucalipto e cupinos, dá para diminuir esse tempo de produção.
E eu acho que um ponto que é importante nessa trajetória foi muito do trabalho que a gente acabou fazendo com os cursos, palestras, workshops, né? Porque como as universidades até então elas tinham um foco muito mais presente nas culturas mais propagadas no Brasil, que é o eucalipto e o pinus, né? Os cursos são praticamente voltados para os estudantes terem uma formação para serem contratados pelas indústrias de papel e celulose, de siderurgia, todas essas que utilizam essas madeiras mais utilizadas, né? Tem, lógico, uma parte dos cursos de formação que são dedicados à parte de restauração, né? De reserva legal, de APP, né? De áreas degradadas, porém grande parte do currículo, né? De toda a parte educacional é voltada para o cultivo dessas espécies comerciais. Então a gente viu a necessidade de conseguir multiplicar esse conhecimento que a gente veio adquirindo com todo esse tempo. Nós temos mais de 47 mil espécies diferentes de plantas conhecidas e apenas 20 plantas representam 90% da produção agrícola e florestal do planeta. A nossa silvicultura, a nossa agricultura, ela é toda baseada em espécies exóticas. Então a gente veio fazendo uma série de workshops. No começo, nos primeiros 10 anos, a gente fazia pelo menos 1 ou 2 workshops por ano aqui dentro das propriedades onde a gente plantou, né? Por quê? Porque é o exemplo na prática, né? O ser humano ele tem um pouco de dificuldade de ver ou de entender aquilo que ele não está pegando, do que ele não está vivenciando na prática. E isso foi muito importante, as pessoas entrarem dentro da floresta, elas entenderem como que é esse ciclo produtivo de espécies não conhecidas, né? Ah, vai dar certo? Ah, mas a expectativa de rendimento é essa? Então, a gente chamou alguns dos professores, né, que estavam participando com o Eduardo e com a Valéria lá no curso para compor um centro de pesquisas florestais. Então, em 2006, a gente acabou criando esse centro que abriu as portas aqui nessa propriedade para plantar algumas parcelas de espécies que seriam testadas, né? Então, eu acho que todo o trabalho ele tem que estar entremeado com a educação. Né? Tem que estar entremeado com você conseguir documentar aquilo que você faz, porque senão vira alguma coisa que você não vai ter uma literatura para o futuro, uma bibliografia, né, que possa ser compreendida por outros estudantes, por outras pessoas que estão interessadas em fazer aquilo, né? Então, eu acho que o grande diferencial de se plantar espécies que não têm nenhum tipo de experiência é você abrir uma nova cultura, uma nova experiência, né, de projetos que, se eles não existirem, a gente vai depender sempre da floresta natural que está ali há milhares de anos, né, e que ela é finita. Então, se a gente não começar a propagar essas florestas, né, a gente vai ter problema no futuro para que a gente possa suportar os estoques, né, de madeira tropical considerada nobre. A gente tem que partir para sistemas de produção diversificados, quanto mais diversificados, melhor. Não necessariamente a diversidade ela tem que estar dentro de cada plantação, mas pelo menos na escala da paisagem. Então, se a gente conseguir produzir paisagens sustentáveis, em que você possa ter monoculturas convivendo com policultivos de plantas alimentícias, convivendo com florestas nativas e com plantações florestais mistas, com espécies nativas voltadas para a produção de madeira e outros produtos, isso seria uma situação ideal, né? Então, eu não acredito
que as espécies nativas elas vão substituir o eucalipto da maneira como é feito hoje. Inclusive, as plantações de eucalipto são necessárias, né? E assim, hoje as empresas de eucalipto, elas detêm uma superfície enorme de florestas nativas. Eu poderia dizer que é o setor no Brasil que mais respeita a questão ambiental, é o setor de florestas plantadas no Brasil. Então, assim, esse é um setor que evoluiu muito rápido por conta da certificação. Mas se a gente substituir o eucalipto por uma nativa, o problema não vai ser resolvido, porque o problema são as monoculturas. Se essa onda positiva continuar, ou seja, essas articulações que estão cada vez mais fortes, esses laços, né, que têm sido feitos entre o setor produtivo, entre o setor ambiental, entre a sociedade civil, se isso realmente se fortalecer e continuar crescendo, como vem acontecendo com projetos magníficos que eu tenho visto, né, de fundos de impacto, de instituições que nunca se envolveram, né, com projetos como esse, eu acredito que lá em 2050 a gente vai ter conseguido atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável. O nosso sonho é que essas iniciativas realmente deem certo, né? Que a gente possa, em 2050, estar com um planeta muito mais saudável, a água ainda, que exista água ainda para a humanidade, né? Água de qualidade, e a gente tem como recuperar isso. É só que precisa de incentivo, precisa de apoio, e a gente está fazendo a nossa parte. A gente está correndo atrás, nosso sonho é que as espécies nativas realmente sejam produtivas e cada vez a gente consiga tirar madeira não em área natural, mas em área produtiva. E cada um fazendo a sua parte, essas organizações todas juntas, realmente buscando ter um planeta mais saudável. Em 2050, a gente imagina que nós vamos estar próximos de 10 bilhões de habitantes no planeta, né? Existem projeções de que a demanda por alimentos vai aumentar em mais de 40%, a demanda por água em mais de 200%. Então, eu acredito que o Brasil, ele pode ser a liderança mundial nessa questão de produção com sustentabilidade, porque nós temos recursos da biodiversidade, nós temos recursos hídricos, nós temos o maior reservatório de carbono do planeta, maior reservatório de biodiversidade do planeta e temos condições técnicas para implantar sistemas sustentáveis. É muito mais uma questão de vontade política e de engajamento da sociedade. Então eu vejo o Brasil como um grande líder do planeta na produção de alimentos, de água, de carbono, de madeira, de produtos não madeireiros, de forma sustentável. Mas a gente tem um caminho muito longo, muita coisa precisa ser corrigida na nossa trajetória até lá. Essa região, a gente está na região metropolitana de Curitiba. Hoje existem 4 represas que reservam água para abastecimento de toda essa região, que tem aí quase 3 milhões de habitantes.
Nos últimos anos, inclusive, Curitiba e região metropolitana passou pela maior seca dos últimos 100 anos, então a questão de segurança hídrica está muito em evidência nessa região. E nessa região que nós estamos, que é a bacia do rio Miringuava, no município de São José dos Pinhais, é onde está sendo construída a 5ª represa que vai ser integrada a esse sistema de abastecimento da região metropolitana. E ela fica em São José dos Pinhais. A gente está numa bacia hidrográfica que tem mais ou menos uns 20 mil hectares, né? Uns 20 mil campos de futebol, assim, se a gente for traduzir aí para uma linguagem mais visual. E é uma região que, ao mesmo tempo que ela é super importante para a segurança hídrica dessa região metropolitana, ela é essencial também para a segurança alimentar. Nesta bacia hidrográfica é produzido cerca de 70% de toda a produção agropecuária do município de São José dos Pinhais. E essa produção, que é basicamente hortaliças, mas também tem frutas, tem alguma coisa de criação de animais, isso aqui tudo abastece a Ceasa, né, que acaba fornecendo alimentos para a região metropolitana. Então é uma região importante. Então é uma região importante para a questão da água, para a questão da alimentação e também para a biodiversidade. É uma região ainda que está na divisa aqui entre vários municípios, muito próximo à Serra do Mar. Então é uma região que é um ecótono, é uma zona de conexão entre a floresta com araucárias que a gente tem no interior do Paraná, com a floresta, com a Mata Atlântica mais típica aqui da Serra do Mar. E essas regiões ecotonais de conexão entre esses ecossistemas, elas tendem a ser mais ricas ainda em biodiversidade, porque elas conseguem reunir espécies animais, vegetais, de micro-organismos dos dois ambientes, dos dois ecossistemas. Então são regiões que costumam ter muito mais diversidade. Então por isso ela é super importante e essa diversidade precisa ser bem cuidada, bem protegida e por isso a ideia de se fazer um movimento nessa região, que é o movimento Viva Água, que tenha o propósito de unir os diferentes atores, tanto os atores públicos quanto os privados, a sociedade em geral, as comunidades, os empresários, os proprietários rurais, os empreendedores, para discutir o futuro dessa região. Há 6 anos atrás, adquirimos aqui 8 hectares na bacia do rio Miringuava. Somos vizinhos da APA, a APA de preservação da lagoa, da represa do Miringuava. E também aqui, além de proprietária da pousada Estância Carmelo, eu estou hoje como presidente da Associação Moradores, Comerciantes, Empreendedores e Agricultores da Caminhos da Colônia Murici. A região aqui ela foi colonizada por poloneses já há 170 anos e é muito rica em cultura, em natureza, muita história. Hoje eu me vejo como uma porta-voz da sociedade civil, dos cidadãos da região, para com tudo que a represa está trazendo para as comunidades ao entorno. As gerações aqui dos moradores já estão há 5 gerações, a maioria, tem pessoas já com quase 100 anos. E uma das coisas que me remete aqui é que se agregue à represa, que não se perca essa história da região. A união acontece justamente no Movimento Viva Água. O Movimento Viva Água, ele funciona como um conector de diferentes atores que já atuam aqui na bacia e todos em prol desse objetivo
de, no final do dia, promover a segurança hídrica e adaptação às mudanças climáticas. Então, o movimento hoje ele tenta agregar todas essas diferentes ações e atores, porque juntos a gente sempre é mais forte, né? E essa é a ideia, a gente se articular em conjunto para que a gente consiga ampliar o impacto positivo aqui na bacia. Eu acho que tem uma questão cultural bem forte, né? Porque os agricultores estão aqui há quantas décadas, né? Fazendo a produção de um sistema que eles sempre fizeram, que os pais, avós sempre fizeram. Então a mudança, ela geralmente acontece no momento de crise, né? Isso é na sociedade inteira, né? Então, aqui na propriedade da Luciane, aconteceu quando ela viu que a produção já não estava mais boa, que ela estava perdendo o solo. Então foi um momento de crise que ela falou, pô, eu preciso mudar. É uma mudança de pensamento, de comportamento também, porque daí você aprende a conviver, cresce a planta, cresce as outras plantas, todas vivem em harmonia. E os bichinhos, todos você harmoniza, né? Todos vão indo, crescendo junto e todo mundo tem espaço para se desenvolver. Então, por isso que é a dificuldade das pessoas aceitarem por causa disso, porque você é acostumado com o limpinho, então quem vê diz que isso é o que ele falou, um relaxo, né? Um desleixo, mas não é. Hoje, agora, já me acostumei que eu já não tenho mais medo, eu tenho segurança total, que pode ter, que não vai perder, pode ter mato, pode ter, como eles chamam, né, de mato, invasoras, mas não. Depois que você tem aquela segurança, vai embora. Bom, o IDR percebeu a necessidade de apresentar para os produtores um modo um pouco diferente de produção, né? E aí foram buscadas inspirações, exemplos, né, em outras regiões, em outros estados. Foi levada uma excursão de agricultores para conhecer esse sistema produtivo em Santa Catarina. E aí os produtores começaram a adotar, né? Fizeram as adaptações necessárias, porque lá é um clima diferente, relevo diferente, solo diferente. Então os produtores fizeram as adaptações necessárias e começaram a produzir aqui. Acho que o que é mais legal é que antes, né, aqui na propriedade da Luciane, tinha uma perda de solo por erosão bastante grande, né? Então era até normal, assim, ver vossoroca, enfim, aqueles processos erosivos bem fortes. E hoje você não vê quase perda de solo aqui na propriedade, né? Então o solo, ele fica onde ele tem que ficar, que é onde ele está, né? Ele não tem que ir para dentro do rio, para APP, nem para lugar nenhum. A quantidade de raízes que tem aqui. Aqui algumas formigas, alguns outros insetos decompositores, sementes. A cobertura que é uma proteção, né? É como se fosse um chapéu. Exatamente. Cobrindo a careca. Essa sempre foi usada, essa comparação, né? E antes não tinha, então, essa cobertura do solo, era solo exposto mesmo. Exatamente. Uhum. Entendi. Aí o sol fica queimando, o vento fica carregando, a chuva, todos os, né? É como se fosse a careca queimando, ele sempre falou. Ó, você experimenta isso aí, eu não sei porque eu não sou, né? Mas experimenta isso aí no sol, você aguenta? Queima, né? E o solo também ele queima, porque a temperatura que ela pega é alta. Essa aqui, ela abaixa também a temperatura das plantas. O agricultor, ele tem um conhecimento que, nossa, a gente não consegue nem mensurar, né? Porque às vezes, por o agricultor não fazer uma faculdade, as pessoas acreditam que ele não tem entendimento. E pelo contrário, né? É quem está ali no dia a dia, planta uma muda agora, vê o que vai, o que não vai. Então a gente pode até ter uma formação técnica, né? Tem graduação, mestrado, doutorado, mas quem está ali no dia a dia é o agricultor, né? Então acho que a gente tem muito a aprender com eles. Acho que é uma troca, né? Uma troca. A gente tem um pouquinho para ensinar, mas muito para aprender também.